Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Este é o nosso programa chegando na sua tela com muita alegria em mais um dia abençoado, uma tarde abençoada por Deus, não é mesmo? Tem muito conteúdo bacana hoje. Eu vou começar aqui abrindo o programa com uma pergunta para você. Será que quem quer emagrecer pode comer pão? Bem, essa é uma das pautas do programa de hoje. Além disso, nós vamos saber também como é que os traumas afetam aí os relacionamentos. Será que os traumas de infância têm efeitos nos relacionamentos futuros? Bem, nós vamos descobrir juntos já já. E hoje também tem Manual das Redes com Ana Tomazelli, trazendo aí muitos conteúdos sobre comportamento nas redes sociais. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez, viu? Assista ao nosso programa também lá no site, hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. E participe do nosso programa com as suas perguntas e sugestões. Tem alguma dúvida sobre os nossos temas de hoje? Aproveite essa chance, manda sua pergunta aqui para os especialistas ou as especialistas que nós recebemos todos os dias aqui no nosso programa. O nosso WhatsApp é o DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, esse número que aparece aí na sua tela. Bem, e a gente começa com a famosa polêmica dos pães. Será que pão engorda? Será que na dieta dá para comer pão? Quem responde para a gente é a nutricionista Patrícia Freitas, já aqui com a gente. Muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, viu? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Honra toda nossa, prazer te conhecer, Patrícia. Obrigada, o prazer é meu. E aí, grande questão. Acho que muita gente pergunta isso na hora que chega lá no seu consultório. Pode comer pão, doutora? E aí? Praticamente 10 das 10 pessoas que chegam têm essa dúvida. A resposta é que pode. Na verdade, a gente não elimina nada. O que a gente faz é colocar um equilíbrio e um limite. Então, para quem estava com medo de tirar o pãozinho da vida, fique em paz que o pão está permitido. Quando a gente fala de pão francês, né, o famoso pãozinho de padaria, que é uma delícia, né, quando sai quentinho. Ui, é uma tentação realmente, olha ele ali. Cheiroso. É, não é? Esse daí não é o pão francês não, mas parece, né, parece. Acho que esse é o italiano, talvez. Esse é o italiano, né? É isso, pela textura ali parece o italiano, né? Parece. Mas, quando a gente fala desse pãozinho de padaria, eu acho que os brasileiros são uns dos maiores consumidores, né? Aqui no Brasil, São Paulo é o maior consumidor do país todo, né? Segundo dados do Sampapão, são muitos pãezinhos consumidos todos os dias. E eu vejo que muita gente acredita que esse é o vilão. E, na verdade, não, né, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre os vários tipos de pães e quais são melhores, quais são piores, quais devemos evitar, quais devemos riscar completamente da nossa dieta. Vamos nesse passo a passo, então? Claro, com certeza. Começando com pão francês, então, né? Já que falamos sobre ele. Sim, para deixar todo mundo super feliz, o pão francês é o pão mais saudável que tem. O mais saudável? Ele é o melhor pão, porque a lista de ingredientes dele é basicamente a farinha, a água e o fermento e o sal. Então, ele não tem aditivo, ele não tem conservante. Então, ele é o melhor pão, assim. Se for falar assim, eu amo pão, não quero parar de comer pão, qual pão eu como, Nutri? O pão francês. O pão francês, mas também não dá para comer 10 no dia, né? Não. Não, tudo como eu falei, com equilíbrio. Tudo tem limite, né, minha gente? Tudo tem limite, exatamente. Tudo tem limite. Tem gente que gosta de comer, chega para mim e fala, ai, Nutri, eu não queria tirar o pão. Aí eu falo, tudo bem, não precisa. Aí a pessoa fica super feliz. Eu falo, mas como que é? Ah, eu como pão no café da manhã, à tarde eu como pão de novo e eu não gosto de jantar, eu como pão de novo. Aí precisa tirar um pouquinho, né? Ah, é? Mais 2, dá? Ou depende da estrutura corporal de cada um, depende da quantidade de atividade física que ela faz?
Isso, as calorias que uma pessoa tem que ingerir no dia é muito individual e depende de vários fatores: idade, peso, altura, qual atividade física pratica. O recheio do pão. O recheio do pão. O pessoal fala que o pão é o vilão, mas o vilão é o recheio do pão. É, né? A maioria das vezes eu troco o recheio e resolve. Olha só. A Mas dá maioria. para, por exemplo, né, comer um pãozinho. Eu tô aqui perguntando até por mim mesma para saber se eu posso incluir isso na minha dieta. E eu tenho certeza que muita gente em casa também fica com essa curiosidade. Gosta daquele pãozinho de manhã, né? Pãozinho de manhã, eu não abro mão do meu pãozinho de manhã. Não. Mas um pãozinho com ovo de manhã é até bacana, né? Para já dar aquela energia, de repente inclui ali uma saladinha, fica bacana? Sim, eu sempre falo para combinar o pão com uma fonte de proteína. O ovo é uma fonte de proteína, porque traz saciedade. E se você comer um pãozinho com manteiga, por exemplo, dali 2 horas você vai estar com fome de novo. Se você come um pão com ovo, ele te dá saciedade até a hora do almoço. Porque a gente consegue mexer assim na absorção do alimento. Ele vai demorar mais para ser metabolizado no organismo, então você vai ter mais tempo sensação de saciedade. Proteína é o que há, então, no pãozinho de manhã. Pode ser um queijinho branco, pode ser um patê, pode ser o ovo. Um franguinho desfiado, Sim, pode uma ser. folhinha de alface, já tô imaginando já. Já montou um lanche. Mas vale, dá para fazer e Dá. substituir ali pelo ovo, não é? Você não precisa todo santo dia comer ovo. Não, não precisa. Você pode, por exemplo, uma ricota, ela tem meio gosto de nada, tem gente que não gosta. Mas se você esfarelar ela e temperar, e aí você coloca salsinha, coentro, cebolinha, enfim, o seu tempero preferido, desde que seja um tempero natural. Então, você traz sabor para ela. E também pode ser colocar 2 colheres de sopa desse creminho que você vai criar. Dá para variar, sim. Ovo, eu gosto de colocar ovo mexido, né? Eu só não sou muito fã do frito, mas ovo mexido, ovo cozido, dá para colocar também. O próprio patê, usar a base do patê, um requeijão light, a própria ricota, o creme de ricota light. Para quem é intolerante à lactose, a gente pode fazer uma base de pasta de hummus, uma base de abacate. Aí, são várias possibilidades, Sim, né? sim. Você disse para quem é intolerante e também para quem é vegetariano, vegano, né? Também. São essas possibilidades. Sim, a gente consegue. Uma pasta de amendoim também vai bem. Docinho. A pasta de amendoim natural, ela não é Não é docinha. doce. Não, a docinha Eu não é tô só aquelas acostumada com a comer, não sou sabores. acostumada. Tem umas que são doces porque elas vêm com sabor. Tá. Mas quando o ingrediente é só amendoim, aí ela não é docinha. Eu já estava pensando na opção do doce, gente. Ah. Olha a pessoa, não é a cabeça da pessoa, né? Que eu não tenho uma cabeça muito magra não, viu, doutor? Mas eu tô aprendendo a cada dia, principalmente aqui no nosso programa, que a gente está sempre falando de saúde, não é verdade? Bem, tirando o pãozinho francês, já falamos do pãozinho francês, e aí tem aqueles industrializados, né, que vem lá, que são integrais, que tem não sei quantos grãos, o pessoal olha aquilo e fala fit, né, o pessoal olha e fala, nossa, Pão proteico. essa é minha opção, esse daqui com certeza se inclui na minha dieta. Mito ou verdade? E aí? Polêmica. Então, o que acontece? A maioria dos pães integral não é de fato integral. Tanto é que agora nas embalagens eles têm que colocar, né? A porcentagem. A porcentagem. Você vê que é 35%, 40%. Então, ele não é de fato integral. Ele tem ali uma mescla, né? E o que acontece? Os pães de forma, os pães industrializados, a maioria deles está inserido na categoria hoje de ultraprocessados. A gente tem uma cartilha hoje muito boa, chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele está disponível para toda a população, quem quiser ler, é incrível, interessantíssimo. É no Gov? Se você colocar, ele vai aparecer já. Tá. Tá. Busca ali na internet, faz uma busca, como que chama? Guia Alimentar para a População Brasileira. Guia Alimentar para a População Brasileira. É importante a gente anotar esse Isso, nome, né? Todo muito. Guia Alimentar para a População Brasileira. Joga lá na internet e ali tem uma lista
Ele tem... antigamente, a gente usava muito a pirâmide alimentar, né? Hoje, a gente não usa mais. Hoje, a gente usa o guia. Então, ele trouxe uma nova forma de dividir a alimentação. E hoje, ela é dividido entre minimamente processados, processados e os ultraprocessados. A maioria dos pães, eles estão no ultraprocessados, que é a bandeirinha vermelha. Que é aquela que a gente tem que riscar da nossa lista de compras, é isso? Isso. Entendi. Porque eles têm aditivo alimentar, né? Muito aditivo alimentar. Tem conservante, edulcorante, muitas coisas que são artificiais, né? E no nosso corpo não recebe bem, ela acaba atuando como um radical livre, vamos dizer assim. Nosso corpo não metaboliza muito bem esses aditivos alimentares. Então, por isso, a gente coloca ele na bandeirinha vermelha, na listinha do Evite. Evite. Mas são todos os tipos? Alguns são mais naturais. Tem algumas fábricas que elas são mais naturais. Então, qual que é a minha dica? Pegou um pão, primeira coisa, vai ler rótulo. Então, se é uma dica que eu tenho para dar para a tua alimentação melhorar horrores, é aprender a ler rótulo. Não é todo dia que vai ao mercado que vai precisar ler o rótulo, não é, doutora? Depois acostuma. Não, e assim, a partir do momento que encontra uma marca ali que realmente seja de acordo com aquilo que a pessoa está buscando, ela vai sempre nessa marca, né? Não é todo dia que ela vai ficar ali lendo o rótulo. Não. É um dia mais cansativo, porque realmente é complicado. A gente nunca mais sai do mercado, né? Se a gente for ler todos os rótulos. Não, é só no primeiro dia, mas depois você... Hoje, por exemplo, eu só de bater o olho, eu já sei. Falo, não, sim, só de bater o olho, assim, A prática, né? Sim. Mas acaba ficando divertido, sabe? É gostoso. Porque você aprende muito, né? E aí também fica mais gostoso, porque você come sabendo que você está comendo saudável de verdade, né? Exatamente. Então, é muito interessante. Pegou a lista de ingredientes, viu muito nominho que você não consegue nem ler. Muito edulcorante antes, sabe? Os antes. Aí você já... Já descarta. Já... Vamos ver se tem outro... Isso. Desconfie, pode ser esquisito. Isso, vamos tentar ver outro, né? Tem alguns, sim, que a gente chama de lista mais limpa, né? Que tem alguns ingredientes mais naturais, que tem menos conservantes. Então, não é que não pode comer nunca, né? Mas, assim, vamos deixar o pãozinho francês como prioridade? É isso aí. Vamos deixar isso para um SOS. Eu dei uma olhadinha, né? A doutora Patrícia Freitas, nutricionista, ela tem um site, né? E também tem lá os conteúdos do Instagram dela, nutricionistafreitas.com.br é o site, né? patriciafreitas.nutri é o Instagram dela. E eu vi lá algum conteúdo seu falando sobre congelar o pãozinho francês. O pãozinho francês... Pode ou não pode? Eu fiquei nessa dúvida. Alguma coisa com relação ao amido? Não sei do que se trata exatamente. Eu fiquei nessa dúvida. Quando a gente congela o arroz, o pão francês, ele acaba criando amido resistente, né? É um processo natural que ocorre e chama amido resistente. No nosso organismo, esse amido resistente ele vai agir como uma fonte de fibras. Então, tem muita gente que fala, eu vou fazer amido resistente para emagrecer. O amido resistente não tira caloria, infelizmente. Ele serve para outras coisas, mas que vai ficar menos calórico, isso já está provado que não. Mas também não vai ficar mais. Não fica mais. Tá ok, pode congelar, então, não tem problema nenhum. Pode. Mas não com a ilusão de que vai emagrecer por causa disso. Não para emagrecer. Ele pode ficar um alimento mais rico em fibras, então o seu intestino vai funcionar muito melhor. É Você mesmo? Isso. Olha que bacana. Você vai trazer benefícios para a sua saúde intestinal, que ela é o carro-chefe para a nossa saúde como um todo. Então, quer dizer, compra um pãozinho na padaria no começo da semana, congela e vai comendo ao longo da semana. Isso, e agora aí já ajuda o intestino. Eu gostei dessa ideia, que a gente costuma comer mamão, né, todo dia de manhã, né, para o intestino funcionar legal. Olha, mamão funciona muito bem. Não é? Nossa, muito bem. E aí agora tem mais o truque do pãozinho, gente. Olha que beleza. Vai juntando estratégias e vai melhorando tudo. Já que a gente está falando sobre isso, vamos trazer mais algumas dicas? Claro. Sobre essa questão? Com certeza. O que você poderia dar de dicas? Tem um pãozinho, então, congelado, que aumenta o amido e aumenta aí a facilidade aí para o intestino trabalhar melhor, não é isso? Ajuda. O mamão.
Para o intestino? Aveia. Aveia, o psyllium, a chia, a semente de linhaça. Um truque da semente de linhaça é você comprar a semente de linhaça dourada e você for triturar ela na hora que for comer. Tá? Deixar ela triturada ali no máximo 1 ou 2 dias. E você vai conseguir extrair melhor os benefícios dela. Aí eu recomendo 1 colher de sopa por dia. E isso vai funcionar muito o funcionamento intestinal. Também tem uma farinha que chama biomassa de banana verde. Ela também ajuda muito ao intestino para funcionar melhor. Legal, já ficam as dicas aí do café da manhã. Agora, eu vou voltar para o pão. Se a gente escolher uma opção melhor, né? Pode comer à noite. Na janta. Socorro! A doutora já deu aquela risadinha, né? Você tá querendo demais, né, meu bem? Não, é porque eu sempre brinco com os meus pacientes. Falo, gente, de manhã o carboidrato tem 4 calorias por grama. À noite o carboidrato também tem 4 calorias por grama. Eu já ia pensar que... Eu já estava pensando que você ia falar... Tem 40 calorias por grama. Não, eu rio porque eu brinco bastante com os meus pacientes sobre isso. O problema não é comer o pão à noite. A gente tem que ver a alimentação como ela foi ao longo do dia. Como eu comentei no comecinho, né? Já comeu um pão de manhã, já comeu um pãozinho no café da tarde, aí à noite vai comer outro pão? Não, né? Mas, Nutri, eu não gosto, tem muitas pessoas que não gostam de jantar, não têm o hábito de jantar. Então, vamos montar um cardápio com escolhas ao longo do dia inteiro para à noite você conseguir comer o seu pãozinho sem culpa. Eu também não gosto que, independente da alimentação que seja, eu sempre falo, come 2 horas antes de dormir. Porque já deu tempo do seu corpo começar o processo de digestão, você já vai conseguir dormir bem, sem se sentir cheio, né, enfastiado. Então, é uma dica para quem quer comer pão à noite, não come e vai dormir, come um período antes, né? E cuidado com os recheios. O vilão não é o pão, o vilão são os recheios. É isso. Muita gente também tem substituído o pão por exemplo, tapioca. E eu tenho visto muitas críticas em relação a isso. Qual a sua opinião? A tapioca e o pão, eles têm mais ou menos as mesmas calorias. Então, um pão francês, ele tem em média 150 calorias cada pão. Mas aqui também depende, né? Porque eu já vi umas padarias que tem uns pãezões, né? Enormes. Não é o famoso pãozinho, né? Não. É o famoso pãozão. Isso, tem umas padarias que são uns pães enormes, mas assim, um pão tamanho médio tem em média 150 calorias. Se você vai fazer uma tapioca, coloca ali 2 colheres cheias de goma de tapioca, às vezes um pouquinho mais, ele também vai ter mais ou menos próximo de 150 calorias. Então, se você está trocando o pão pela tapioca única e exclusivamente para emagrecer, não vale a pena. Agora, se você gosta, se você quer variar, tudo bem. Aí só fica um sinal de atenção. A tapioca, ela tem um índice glicêmico maior que o do pão. Então, principalmente os diabéticos que têm que prestar atenção nisso nas refeições, eu acharia mais interessante fazer a crepioca, né? Que você acrescenta o ovo na goma e aí o ovo, ele vai, como proteína, aquilo que a gente já comentou, tá vendo? Uma coisa sempre leva a outra, né? Ele, como a proteína, ele vai atrasar a absorção desse carboidrato, vai saciar mais e vai fazer com que o carboidrato seja absorvido mais lentamente, evitando os picos de glicose no sangue. Fica essa dica, então. Outra coisa que eu tenho visto muita gente substituir, né? Substituir o pão por essa coisa, no caso é o cuscuz. Delicioso. E aí, qual que é a sua opinião sobre ele? Eu vejo muito vídeo, principalmente lá do Nordeste, né? Eu recebo muito vídeo. Eu amo cuscuz, minha família é pernambucana. Então cuscuz faz parte da minha vida, toda semana tem, lá na casa da mami. Ela faz pra mim o cuscuz, eu levo pra casa e vou comendo. Eu amo. O pessoal brinca muito, não tira meu cuscuz. Não tira meu cuscuz, hein, doutora? Pelo amor de Deus. Só falar, eu nem vou falar que não, senão eu vou ter que sair de mansinho. Fala pra mim, propriedades nutricionais. O cuscuz é uma opção muito boa, sim.
É. O cuscuz não é problema. Ele também tem umas calorias muito próximas do pão francês, então pode continuar comendo seu cuscuz. O que você não pode é comer o cuscuz mais o pão. Comer um pedaço de cuscuz e um pão. É. Mas substituir é uma ótima opção também. É opção, vale a pena. Vale muito a pena. O problema também são as misturas. Eu mesma como com leite. E um pedacinho de queijo. Não tá muito magrinho o meu cuscuz não, viu? Mas é uma delícia, eu amo. O problema é a proporção, né? Uhum. Por exemplo, o queijo entrou no lugar do ovo que a gente falou. Uhum. Então, a gente tem que analisar proporcionalmente falando se vai dar certo. Mas o cuscuz também ele é interessante porque ele é de milho, né? E aí, quem tem intolerância ao glúten, quem é celíaco, acaba tendo essa opção aí de café da manhã, porque aí realmente, né? Só deve tirar o pão realmente as pessoas que são intolerantes ao glúten, que são celíacas. Aí a gente usa, o cuscuz é uma das opções. Outra opção que eu tenho visto também muita gente fazendo a substituição, né? Substituindo o pão por essa opção, são os wrap. Não sei direito como fala, gente. Wrap, eu também. É isso. Mas são aqueles disquinhos fininhos, né? Que tem Sim. de tudo quanto é tipo, tem fit, tem... Tem proteico agora. Então, menina, tem fit, tem proteico, tem os integrais. Sim. O que você me diz sobre eles? Tem saborizados. É. Eles entram na mesma categoria dos pães de forma, né? Eles são industrializados, eles são considerados ultraprocessados. Então, não é que você não pode comer nunca, mas eles também não devem ser usados como base. Tá. Mas o pessoal se apega muito nas calorias, né? Exatamente. É um erro muito grande. O que você costuma dizer aos pacientes sobre isso? Eu costumo brincar, eu falo, se você comer só um lanchão com batata frita e um refrigerante zero todo dia, só isso no dia, você vai emagrecer. Mas você vai emagrecer bem? É. Aí eu jogo de volta, né? E a pessoa não. E a saúde, como é que fica? Exatamente. E a saúde a gente tem que juntar, né? A parte da caloria a gente chama de quantitativa. Tá. E a outra parte dos nutrientes é a parte qualitativa. Então tem que ter os dois. Doutora, bora montar então umas possibilidades de cardápios com pães ao longo de um dia, só para a gente ter uma ideia do que a gente conseguiria comer. Eu sei que é muito individual. Sim, né? É muito individual, vai depender ali da estrutura da pessoa, da idade, se é homem, se é mulher, enfim, são várias as questões. Mas vamos pegar um básico, assim, né? Uma cartilha. Se você estiver fazendo isso, você está no caminho certo. Isso. Tá. Bora montar alguns cardápios, então? Bora. Incluindo o pão Com pão. nessa dieta? Com certeza. Então, fala pra mim. Café da manhã. Café da manhã, um pão com ovo. Eu gosto de colocar no ovo semente de abóbora, fica super gostoso. E a semente de abóbora também ajuda no funcionamento intestinal. Dá uma crocância. Dá uma fruta e um café com leite, pode ser. Um café com leite, tem um pãozinho ali de manhã. Tem um pãozinho de manhã. Quando eu coloco o pãozinho de manhã, ele é só de manhã. Aí a pessoa pensa assim, né? Ah, chegou na hora do almoço, eu não posso mais comer carboidrato porque eu já comi meu pão de manhã. Imagina! O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. O nosso corpo precisa do carboidrato para a gente respirar, para o nosso organismo funcionar, para o coração bater. O nosso corpo usa carboidrato. Então, tirar o carboidrato da alimentação é um erro muito grande. A gente só tira carboidrato, né? A gente não tira, a gente deixa ele ali no mínimo quando a pessoa tem alguma questão de saúde. Quando a gente fala de pessoas saudáveis, a gente não tira o carboidrato, a gente proporciona ele para ele estar ali dentro das necessidades do nosso organismo. Então, comer o pão de manhã, pode comer arroz no almoço, sim. Vai comer arroz e feijão. Vai comer arroz e feijão. Aquele básico do brasileiro. É a combinação perfeita. Essa combinação, inclusive, é premiada, imitada e elogiada mundo afora. Mas também tem que trazer os vegetais aí, né? Isso, metade do prato. Metade do prato. Então, assim, quer montar um prato que você está no caminho certo? Então, você visualiza o prato. Divide ele no meio. Metade são os vegetais. Crus, cozidos, aí fica ao seu critério. Vegetais, coloridos. A outra metade, você divide em dois de novo. E aí, coloca ali a fonte de proteína, que normalmente dá essa parte da mão. Não é a mão inteira.
A palma da mão. É só a palma. É só a palma da mão. E aí, vai sobrar ali uma outra metadinha. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Se o seu prato ficou com essa carinha, tá tudo certo. E vai se alimentar muito bem. Vai se alimentar muito bem. E uma frutinha de sobremesa. Olha aí. Uma laranja, um abacaxi, cai muito bem. Vai saciar, vai conseguir se manter bem aí ao longo da tarde. Precisa de um lanche? Algumas pessoas precisam, outras não. Também depende do horário que a pessoa acorda, né? Tem pessoa que acorda muito cedo, almoça muito cedo, então cabe um lanche da tarde. Que seria? Geralmente, para não errar, fruta com iogurte natural desnatado. Ai, doutora, mas eu gosto tanto de um pãozinho. Posso comer outro pão francês nessa hora? E aí? Aí a gente tem que verificar se a gente consegue tirar de algum outro lugar para encaixar. Mas geralmente eu não gosto, por quê? Porque quando a gente muda a alimentação, a gente consegue variar mais os nutrientes, né? Então, poder até pode, mas tem gente que já fez isso. Divide o pão, come metade do pão de manhã e come a outra metade à tarde. Olha que ideia. Tem gente, boa ideia, não é? Tem gente que faz e funciona, né? Isso é muito individual. Para algumas pessoas funcionam, para outras não funcionam. E aí a gente vai, de acordo com cada personalidade, a gente vai fazendo uns encaixes, né? E aí a pessoa comeu esse pãozinho à tarde. Aí quer comer de novo. Você já falou que 3 não, 2... Talvez depende. Depende da pessoa. Depende das calorias que você vai ingerir no dia. Depende da pessoa e depende dos recheios. Depende dos recheios. Mas vamos supor que a pessoa comeu ali um pãozinho com ovo de manhã, outro pãozinho com ovo à tarde. Comeu esse almoço aí, arroz, feijão, uma saladinha, uma proteína só o tamanho da palma da mão. Aprendeu. Chegou no jantar, o que ela ainda pode comer? Para não engordar tanto, né? Pensando na dieta. Pode repetir o almoço. Não tem problema comer arroz e feijão de novo? Não tem problema. Que beleza. Não. Eu não quero comer arroz e feijão de novo. Pode comer um purezinho de batata, pode comer uma porçãozinha de batata doce. Ou pode fazer... É que aí a pessoa, no seu caso, a pessoa já comeu ovo de manhã, já comeu ovo à tarde, já vai comer só ovo o dia inteiro, coitada. Mas faz de conta que ela comeu iogurte com fruta à tarde. À noite ela pode fazer uma omelete com salada. Ou tem pessoas que não gostam de comer antes de dormir, que se sente pesada. Dá para fazer um super saladão, aí você coloca ali ou um atum, ou o frango desfiado que você falou, ou ovo cozido, ovo de codorna, grão de bico também, cai muito bem nessas saladas. Coloca um pouquinho de castanhas, algumas frutas, tem fruta que fica tão boa em salada. E aí você tem uma refeição completa. É isso, eu vi que você dá dicas também, né? De como variar as saladas, para que a gente não enjoe também, né? Porque é muito fácil de enjoar, né? Sim, é muito fácil. É muito fácil de enjoar da salada. Mas se variar bastante, variar inclusive nos molhos, nas combinações, nas proteínas que coloca junto, nas frutas, tem gente que não gosta, né? Do agridoce, né? Assim, o tem sabor ali do salgado misturado com doce, eu gosto. Eu acho que fica muito bom. Não, tem umas frutas que todo mundo precisa também começar a testar mais o paladar, não é, doutora? Sim, às vezes... Às vezes a pessoa fala, eu não gosto, mas nunca provou. Falta criatividade. Não é? Às vezes eu falo, não é que você não gosta, é que você ainda não teve aquela criatividade. Geralmente eu passo várias receitas e falo assim, testa todas. Uma delas você vai gostar. É isso aí. Bem, a gente ainda falando sobre os pães, né? Já falamos aí um cardápio para um dia todo, né? E ainda falando sobre os pães, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre pães feitos em casa. São boas opções? Eu tenho visto muita gente também dando receitas de pão caseiro, fácil, rápido, feito com leite em pó. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É alternativa? É uma boa alternativa? Sim, o leite em pó é uma boa alternativa, né? Como a gente falou, quando a gente mistura uma fonte de proteína, a gente aumenta a saciedade. Nesse caso, seria o leite, né? E, então, é uma boa alternativa, sim. Tem muitas receitas de pães rápidos, pães de frigideira. Tem pão de queijo de frigideira, que dá para fazer de manhã rapidinho. Com tapioca? Com tapioca.
Gosto. Eu gosto também. Tem pão que você pode trocar, né? Então, você usa pão de aveia, usa a farinha de aveia no lugar da farinha de trigo. Tem pão de farinha de linhaça. Tem várias receitas. Inclusive, eu tenho um compilado de várias receitas que eu costumo entregar. Falo, enjoo do pão, testa essas. Tem receita de micro-ondas. E que dá para fazer rapidinho ali. Não precisa deixar a massa descansando, Não. Nada disso. Tem um pão de flocão que ele fica delicioso, que dá para fazer no micro-ondas. É mesmo, o flocão que faz o cuscuz. É mesmo? Olha que delícia. Tem dicas lá no seu Insta? Tem no seu site? Insta, tem. Olha, gente, precisamos aprender a fazer esses pães para poder comer mais pão sem culpa. Olha aí. Sim. Sim. Né? Contanto que seja ali uma quantidade razoável para o dia, não é isso? E as melhores farinhas, o que você recomenda? Você deu aí várias possibilidades, né? Isso. Mas tem aquelas que são mais nutritivas? Olha, existem várias farinhas, né? Eu faço a festa quando eu vou naquelas casas de produtos naturais. Tem farinha de amêndoa, tem farinha de arroz, tem uma infinidade. Tem até farinha de uva. É mesmo? Tem farinha de maçã, tem uma Olha. infinidade. Então, eu acredito sim que as pessoas têm que testar, provar, experimentar. Muita gente tem medo de nutri, né? Porque fala, vai me passar uma dieta e vai me restringir. Muito pelo contrário, a gente manda um mundo infinito de novidades, né? A gente aumenta muito o cardápio, vamos dizer assim, da alimentação das pessoas. Então, eu sempre falo, o melhor para você é aquele que você adaptou ao seu paladar, né? De novo, se você tem intolerância ao glúten, farinha de trigo não. Mas todas as outras opções, você pode ir trocando. Existem milhares de possibilidades, né? É só buscar Existe. informação, né? Visitar uma Nutri e descobrir aquilo que está ao seu alcance. Bem, falamos então com a Patrícia Freitas, que é nutricionista. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Trouxe informações valiosíssimas pra gente, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu vou dar um recadinho ali, eu vou deixar esse espaço para você falar onde é que a gente pode te encontrar lá nas redes sociais. Fale novamente seu site, um pouquinho também dos seus conteúdos que são encontrados lá, para o pessoal já poder acessar. Inclusive, já ter acesso a essas receitas que você falou pra gente aqui. Obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Você pode me encontrar no Instagram pela patriciafreitas.nutri e eu também tenho o site nutricionista.patriciafreitas.com.br. Eu sou especialista em saúde da mulher, então lá você vai encontrar muitas informações sobre a saúde da mulher especificamente, mas também sobre outros assuntos, como emagrecimento, que foi o caso que nós falamos hoje, saúde intestinal e saúde como um todo, estilo de vida saudável. E nós vamos agora a um breve intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje, com muito conteúdo bacana, já falamos do pãozinho nosso de cada dia, né? Será que na dieta dá para incluir o pão? Isso foi o que nós perguntamos para a Nutri, que participou aqui do nosso programa no primeiro bloco. Ela disse que sim, gente. Pãozinho francês não é vilão da nossa dieta, dá para comer, só não dá para exagerar, né? Então essa já foi a boa notícia de hoje. Agora a gente vai ter aqui no nosso programa o Manual das Redes, com dicas de comportamento nas redes sociais, com a Ana Tomazelli, psicanalista, diretora de RH e fundadora do IPFEM. Roda a vinheta. Manual das Redes no ar. Hoje, para trazer algumas dicas num tom um pouco mais sério. Quando você se expõe numa rede social, seja para trabalhar, para se relacionar, mas principalmente se você vai fazer da rede social um lugar de trabalho mais alavancado, como a gente chama, com mais tecnologia, com mais estratégia, com mais recursos, é muito importante que você saiba que naturalmente vão vir pessoas de todos os lugares e que não necessariamente compartilham das mesmas opiniões ou das mesmas visões que você
principalmente se você tocar nos assuntos um pouco mais polêmicos de relacionamento, assuntos de gênero, assuntos religiosos e assim por diante. E aí eu faço uma pergunta: você acha que você se preparou para se expor publicamente? Como é que você lida com os haters, principalmente quando esses ataques eles ganham muito volume? Então, isso é muito importante porque tem se falado muito nas redes sociais, primeiro, do volume de trabalho, isso também é muito importante, o quanto a gente precisa produzir para continuar relevante para o algoritmo, mas, sem surpreender ninguém, as relações humanas são o principal problema quando a gente fala de internet. Claro, a pessoa se sente protegida ali, muitas vezes atrás de um perfil também falso, e ela vai falar qualquer coisa que ela queira. Se você é uma pessoa que pode receber 99 elogios, mas que se você receber uma crítica, você fica muito mal, tome cuidado em se expor na internet. Procure se fortalecer emocionalmente, para que você entenda que o seu valor está dado por você e que você procure escutar aquelas pessoas que realmente você admira, que fazem a diferença, que já construíram algo na vida e não qualquer pessoa na internet. Essa é uma coisa muito importante para você refletir e avaliar. E aí também, além disso, é muito importante que você, se essa agressão, se essa agressividade, ela fica muito grande e você percebe que você está ali sucumbindo, que você está ficando muito triste ou entrando em depressão ou qualquer coisa, procure ajuda e, claro, procure também os seus direitos, não só na internet, mas também fora dele. A gente vem aprendendo ao longo dos últimos 20 anos a lidar com os direitos na internet, né, com as proteções e as preservações na internet, e quanto mais a gente conseguir se proteger, melhor, ou se defender, se for o caso. Mas não fique só. Procure ajuda jurídica, procure ajuda emocional, para que o seu trabalho, para que as suas relações, elas não sejam prejudicadas e, claro, para que você também não sinta que precise sair da rede social. Às vezes é necessário, talvez por um tempo, mas a gente vai ficando meio fora do mundo e aí sente vontade também de voltar. Se respeite o seu tempo, respeite a sua saúde, que dá tudo certo. Esse foi o Manual das Redes. A gente volta no próximo com mais dicas. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigada por mais essa dica valiosa, Ana. Beijo grande, até a próxima. Bem, e no próximo bloco nós vamos falar de como os traumas refletem nos relacionamentos. Se você tiver alguma pergunta, já pode mandar sua pergunta para a gente no DDD 11, número 3337-5886, o número do nosso WhatsApp. A gente vai rapidinho para esse intervalo, mas já volta, não sai daí não. E o nosso programa está de volta. Ótima tarde a você que está chegando agora aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. Olha só, a gente já teve muito conteúdo legal aqui. Você sabe que você pode sempre participar do nosso programa. A gente vai trazer mais um conteúdo bacana e muito importante. Nós vamos falar sobre traumas. Como é que os traumas do nosso passado, da nossa infância, refletem nos nossos relacionamentos agora na fase adulta? Já parou para pensar nisso? Bem, nós vamos falar sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você já pode mandar a sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. Quem vai falar para a gente sobre isso, sobre esse assunto, vai explicar tudo, trazer todos os detalhes, é a Natália Aguilar, que é psicóloga especialista. Ela é psicóloga perinatal e parental. Muito bem-vinda ao nosso programa, Natália. Obrigada, Maria Clara. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, uma honra te receber aqui no nosso programa. Eu já conheci a Natália, já fiz algumas entrevistas com ela no passado e agora estou tendo a honra de entrevistá-la novamente. A primeira vez que eu entrevistei a Natália, gente, eu prestei atenção ali na especialidade dela e eu falei assim, gente, não conheço.
não sei exatamente do que se trata. Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para a Natália explicar para a gente sobre essa especialidade, psicóloga perinatal e parental. Isso. A psicologia perinatal, ela é a área da psicologia que estuda os fenômenos que ocorrem no entorno do nascimento, né? Então, peri, se a gente dividir a palavra peri, é antes, né? E natal, nascimento. Então, é a área que estuda tudo que envolve o nascimento. E o que é isso, né? Tudo que envolve o nascimento. A gente pode pensar desde o planejamento familiar, até as tentativas, se essa família ela vai ter sucesso nas tentativas, se não vai. Quando a família consegue gestar, a gravidez, o parto, o puerpério, né? Todo esse período que envolve, falando também, né, de adoção. A gente, na psicologia perinatal, a gente também tem uma área que estuda, né, a adoção. Então, a gente trabalha com todas essas temáticas aí. Né? É isso aí, gente. E aí, quando a gente fala de traumas, né, traumas que vão refletir ao longo da vida, a gente pensa só que eles surgem a partir de uma experiência que a pessoa tem ali enquanto ela está aqui nesse mundo, né? Só que a partir do momento que essa criança é gerada, que ela está ali dentro da barriga da mãe, ela já pode criar traumas, não é isso? Sim. A gente entende que existe, né, todo um processo emocional dessa mãe que vai colocá-la num estado de alerta, a depender do que ela passar na gestação, né? E esse estado de alerta, a gente não pode minimizar a questão, né, do trauma, falando que que são só aspectos emocionais. A gente precisa entender que existem aspectos biológicos, né? Que o nosso corpo, mediante a exposição a uma determinada situação, o nosso corpo ele começa a produzir substâncias para a gente poder enfrentar aquela situação. Como, por exemplo, o cortisol. Exatamente. Né? O cortisol, ele não é o vilão, tá? Ele não é um vilão. O cortisol, ele é necessário. uma substância muito necessária, né? Para eu estar aqui, por exemplo, conversando com você, eu preciso de cortisol para os meus órgãos estar funcionando. Eu preciso de cortisol, né? Todos nós precisamos. Mas a questão é que o cortisol em excesso na corrente sanguínea, ele vai despertar na gente um estado de alerta em que a gente pode entender diversas situações como situações perigosas. Sabe, eu gosto de fazer muito uma analogia quando a gente leva um susto. Sabe quando a gente leva um susto, que a gente fica, né, com o coração batendo mais forte, às vezes com um pouco de tremedeira, né? Sei. É mais ou menos a gente ficar nesse estado constante, esse estado de alerta. E o trauma, a gente vai dizer que o trauma é esse estado de alerta quando a gente vivencia alguma situação específica, que é desencadeado por aquela situação específica. Obrigatoriamente vai afetar o bebê? Ele vai levar um trauma para a vida ou não necessariamente? Então, não necessariamente, porque vai depender muito das condições que essa mulher vai gestar. Né? Ela pode vivenciar um trauma e esse cortisol, a gente sabe que o cortisol atravessa a placenta, então ele chega no bebê, esse cortisol. Né? Mas a depender de como essa mulher ela consegue se regular também, se regular a partir dessas vivências que ela vai tendo, pode ser que não afete, né? É algo que não dá para a gente dizer ao certo, porque não tem uma receita, né? Não, vai, né? Mas o que frequentemente a gente vê é que os bebês, as crianças, geralmente quando chegam no meu consultório, que eu atendo criança também, quando eles chegam no meu consultório, a gente vai investigar esse histórico e a gente percebe que a mãe geralmente teve uma gravidez muito atribulada, ou que trabalhou demais, ou que vivenciou muitas situações aí com o companheiro ou com a companheira, né? Então, se a gente for a fundo, a gente encontra alguma coisa, né? E aí, essas crianças, elas acabam chegando
com questões comportamentais, né? Porque eu falo que, assim, o sintoma da criança é o comportamento. Sim. Né? A criança, ela não é que nem a gente, né? Que, não tenho vontade de fazer as coisas, vou ficar aqui deitado o dia inteiro. Não, ela vai para a escola, ela faz as coisas, mas ela vai ter comportamentos diferentes, né? A partir das vivências que ela vai experimentando. Isso na infância, né? Isso. Mas é claro que na fase adulta esses efeitos mudam. Sim. Se vai carregando esse trauma ao longo de toda a vida, Sim. vai ter aí vários prejuízos, inclusive efeitos nos relacionamentos, né? Que é o nosso tema de hoje. Com toda certeza. Então, assim, a gente pode pensar assim, se eu vivenciei um trauma, né, de infância, por exemplo, né, eu experienciei muitas vezes os meus pais brigando. Estou dando um exemplo aqui. Sim. Né? Eu vou entendendo, né, que a briga, ela é uma situação extremamente perigosa, porque quando criança eu não tenho maturidade suficiente para entender, maturidade que eu digo cerebral mesmo, tá? O meu cérebro, ele não é desenvolvido o suficiente para eu compreender que aquilo é um assunto de adulto, que às vezes a mamãe e o papai estão discutindo uma coisa ali que eu não tenho nada a ver com aquilo. Não, às vezes eu vou entender que, poxa, eles estão brigando por minha causa, né? Eles estão brigando por alguma coisa que eu fiz ou que eu não fiz. E aí, se isso não é olhado, na hora que essa criança que se torna um adulto, ela vai para um relacionamento, ela pode levar isso, né? Como ou ela vai brigar demais, né? Porque ela vai internalizar aquele modelo, ou ela vai evitar a briga, né? A todo custo. E quando eu falo briga aqui, eu não estou falando briga, só a briga mesmo, mas eu estou falando que às vezes é necessário se ter discussões dentro de um relacionamento. Quando algo não vai bem para mim, né, meu parceiro, minha parceira, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar. E aí, muitas vezes, essa situação, ela vai ser uma situação incômoda para essa pessoa. E aí, essa pessoa, ela vai só engolindo, né? E algumas pessoas até podem somatizar. Com certeza. E ficar doentes, né? Quando a gente somatiza, a doença vem no corpo, né? É uma doença física. Isso. E aí, a gente falava aqui que os traumas podem começar ainda na gestação. Se é um bebê, às vezes também os pais falam assim, não, é bebê, não está vendo nada, não sabe o que está acontecendo, não está ouvindo nada. Se já ouve, entende de alguma forma, se já tem esses reflexos dentro da barriga, imagina quando está fora. Então, o bebê também sofre tudo isso. Sim, sim. Inclusive, a gente tem dentro da psicologia perinatal um campo que se chama clínica de bebês, que os atendimentos, eles são focados para os bebês. Né? No sentido, né, de, às vezes a mãe, ela traz, né, alguma situação que foi vivenciada, porque geralmente a mãe sabe, né, o que ela vivenciou na gestação. Então, às vezes ela traz alguma situação que foi vivenciada, que ela acha que tá difícil ela conseguir se vincular e esse bebê conseguir se vincular com ela, né? Então, esses bebês, eles vão para a clínica de bebês, né? Ou às vezes, quando o bebê ele demonstra o comportamento, não é que ele é muito agitado, mas ele demonstra esse comportamento para dizer que tem alguma coisa de errado, né? Esse bebê, ele é levado para a clínica de bebês, né? Então, tem alguns profissionais que já trabalham com isso. Natália, estão chegando algumas perguntinhas aqui. A gente está com um probleminha na tela. Eu vou pegar aqui pelo WhatsApp que me mandaram aqui as perguntas dos telespectadores. Olha só, uma pessoa pergunta, ela prefere nem se identificar, ela não mandou o nome essa pessoa, né? É isso. Ela mandou o seguinte, ela disse, eu tenho problemas de comunicação devido a traumas na infância. Ela só quer saber que tipo de especialista procurar, fono ou psiquiatra? Olha, eu procuraria um psicólogo. Psicólogo? Né? Porque eu acho que assim... Precisa de terapia? Eu entendo que sim. É mesmo? A fono, na verdade, eu acho que a fono... Se for uma gagueira, por exemplo, né? A fono, ela é um profissional
interessante também de se procurar, mas assim, quando a gente fala de algum aspecto, vamos pensar assim, algum aspecto, um transtorno, né, algum aspecto que tem a ver, né, o biológico envolvido, né, então, por exemplo, o transtorno do espectro autista, né, a criança ela tem dificuldade em falar, a pessoa ela tem dificuldade em elaborar a fala, em construir frases. Quando ela fala, quando essa pessoa me pergunta, né, com relação a um trauma, se ela está relacionando a dificuldade de comunicação a um trauma, então eu não indicaria uma fono. Tá. Eu indicaria um psicólogo, né? O psiquiatra, eu acho que talvez fosse uma segunda etapa de um tratamento psicológico. E dentro da psicologia também, dentro da terapia, aí também vai ser avaliado se tem alguma questão emocional, né? Se tem, mas o fonoaudiólogo ele vai trabalhar muito mais com essa parte biológica, né? De estimular a musculatura, né? Enfim. Então, quando é relacionado a um trauma, a um bloqueio, né? Eu diria mais que um psicólogo, eu acho que seria mais adequado. É isso, e aí se precisar do psiquiatra, de repente o próprio psicólogo vai indicar, não é isso? Isso. É um processo, né? A gente fala que assim, né? O tratamento psiquiátrico, ele precisa ser acompanhado com o psicológico. Porque senão cria-se essa ideia de que você toma um medicamento ali e pronto, resolveu os problemas. E não é bem assim. Exatamente. Precisa de todo um trabalho psicológico ao longo de um longo período também, né? Sim. É um tratamento, né? Muitas vezes os psicólogos falam, é trabalho de formiguinha, né? Trabalho de mesmo, formiguinha, né? A gente tem que ter paciência até chegar no resultado. Isso. Bem, a gente falou de alguns dos traumas possíveis aí na infância e agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os traumas que afetam diretamente essa criança, né? Então, seria, por exemplo, uma negligência, né? Aquela criança que não é cuidada fisicamente mesmo ou até emocionalmente, ela tem uma distância ali de alguma das figuras ali da família, né? Então ela é negligenciada nesse sentido. Ou até mesmo algum tipo de abuso emocional ou físico, né? Que essa criança venha a sofrer ali por parte de algum familiar, né? Então ela é diretamente afetada por esse mal que vai trazer esse trauma. Nesse caso, os efeitos são os mesmos ou tem diferenças? Então, tudo depende também da de forma cada pessoa, de cada pessoa e como que ela vai se desenvolver ao longo da vida. Exato, mas assim, quando a gente fala em negligência e abuso, né, a gente pode pensar que os efeitos eles vão ser efeitos mais impactantes na vida dessa pessoa numa fase adulta, né? A gente até tem, eu me embaso muito numa teoria que se chama a teoria do apego, que ele vai trazer 4 tipos, né? Nós temos 4 tipos de apego, né? E existe um predominante na gente. Então, nós temos o apego seguro, o apego inseguro ambivalente, o evitativo e o desorganizado. Esse desorganizado, na teoria, é o que a gente fala que é o mais grave, que são casos de crianças que sofreram negligência, né? Falta de cuidados, né? Ou abusos físicos e psicológicos. Então, quando... É claro que, de novo, né? Não dá para a gente colocar numa caixinha e dizer, não, está pré-determinado, vai ser isso. Mas quando a gente fala em questões de negligência e de abuso, a gente tem uma tendência, né? É mais frequente a gente ter pessoas mais desorganizadas numa vida adulta. É isso aí. E nos relacionamentos também vai interferir de alguma forma, obviamente, né? E dependendo do tipo de abuso ou negligência que ela sofreu. Sim, porque daí são pessoas que elas não conseguem se regular nem na intimidade com o outro e nem no afastamento. Né? Porque vamos pensar assim, né? Ou a gente tá... Como é que a gente se regula quando a gente está nas situações, no meio das nossas angústias, das nossas ansiedades? Como é que a gente se regula? Ou a gente se regula se aproximando do outro, ou a gente se regula ficando um pouquinho mais na nossa, né? Fico ali mais na minha, quietinha, respiro fundo, e aí eu vou me regulando.
né? A gente tem essas duas formas. Tem pessoas que precisam de outras pessoas e tem pessoas que precisam de um momento ali com elas. Esse tipo de pessoa, né, que sofre negligência, que sofre abuso, ela tem uma tendência, ela não consegue se regular nem na intimidade e nem na evitação. Então, vamos pensar, uma pessoa que não consegue se regular em nenhuma das situações. É uma coisa, né, eu falo que é até assustador isso, e é muito difícil viver isso. Bem, a gente tem mais uma perguntinha de WhatsApp que chegou aqui. Essa pergunta é da Fátima Soares. Ela diz o seguinte: boa tarde, eu sou uma pessoa que lembro de poucos momentos da minha adolescência. Meus amigos e parentes me contam coisas que eu já fiz, mas eu sinceramente não lembro. Aos 15 anos, fiquei traumatizada quando ladrões invadiram a casa onde eu morava com a minha família. Só levaram coisas materiais e não fizeram nada com ninguém. Mas eu fico pensando se esse episódio tem alguma coisa a ver com essa falta de memória. O que você acha sobre isso? Ela pergunta, é a Fátima. Obrigada, Fátima, pela sua participação. O trauma, às vezes, ele pode... Às vezes, o efeito, ele é tão traumático que o nosso próprio organismo, ele cria um mecanismo de defesa para a gente não ficar revivendo aquilo. Então, ele faz a gente esquecer, né? Às vezes, ele faz... como faz... se ela tivesse esquecido uma parte ali da vida, é isso? Exato, exato. Ele faz a gente, por exemplo, sei lá, a gente está numa situação de desespero e, de repente, a gente dorme, né? Ele faz a gente desligar. Não é que a gente conseguiu relaxar, não é isso. É que o nosso corpo, ele está num momento ali tão estressor que é assim, ou o corpo desliga ou ele entra em pane. Terapia faz com que a pessoa consiga recuperar essas memórias? Às vezes sim, mas é importante entender que isso é um processo. Tá? É importante entender que isso é um processo e que na terapia, eu costumo dizer assim, que a gente não força o cliente a reviver o trauma, a relembrar o trauma. Porque, às vezes, reviver o trauma, relembrar, ele vive tudo aquilo de novo e, às vezes, pode ser mais traumatizante ainda. Né? Mas a terapia, pelo menos na minha concepção de terapia, eu entendo muito que é ser companhia, é sustentar aquele momento de angústia que muitas vezes as pessoas que estão fora não sustentam. Né? Então, às vezes, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, porque o trauma, ele causa, né, crises de ansiedade. Né? Quando essa pessoa ela revive esse trauma, ela se lembra desse trauma, isso causa crises de ansiedade. Então, não é todo mundo que sabe lidar. Né? As pessoas, geralmente, elas querem acabar com aquilo, elas querem fazer aquela pessoa melhorar a todo custo. E muitas vezes elas acabam deixando a pessoa mais ansiosa ainda. Né? Por elas não saberem mesmo o que fazer, não é por mal. Né? Mas eu digo que, assim, na psicoterapia, a gente tem que entender, nós, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que entender que a gente está ali para sustentar o sofrimento do paciente, para estar com ele no sofrimento e para passar com isso junto com ele. Exatamente, cada um vai ter um tempo ali. Exato. Só para a gente levar esperança, eu tenho só mais um minutinho aqui de programa. Para todos os tipos de trauma e todos os tipos de situações que a gente conversou aqui, existe um trabalho que pode ser feito. Com certeza. O primeiro profissional a ser procurado seria o psicólogo. Sim, eu recomendo o profissional da psicologia, eu acho que é o mais recomendado. E o profissional da psicologia, ele vai saber, né, manejar, encaminhar para algum outro profissional que precise. É isso, gente. Vou deixar aqui o contato da Natália Aguilar, lá no Instagram, é o @NatáliaAguilarPsicóloga, @NatáliaAguilarPsicóloga. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Amei revê-la. Eu que agradeço, também amei conhecê-la pessoalmente. Obrigada. É isso aí, até uma próxima oportunidade. Até. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o resto da sua tarde. Um beijo grande pra você e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.